Fala pessoal, GM Evandro aqui e hoje eu vou analisar aqui com vocês a segunda partida do match entre Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi. Essa segunda partida que foi uma partida extremamente tensa ali, uma partida com chances para os dois jogadores, em que ficou claro que até o momento o Magnus ele tá dominando aqui as preparações do jogo na abertura, sempre com ideias novas ali, criando problemas para o Nepo, mas por outro lado que a gente tá vendo é que o Nepo tá conseguindo se virar muito bem nessa fase pós-abertura. E vamos ver o que aconteceu aqui nessa partida de hoje. Eu quero ir lance a lance aqui com você para que você entenda exatamente o que rolou nessa partida. Essa partida foi tão interessante aqui, a partida de hoje. Bom, bora lá, bora começar então, né? Vamos lá então, pessoal. Então nessa partida aqui, Magnus Carlsen tava de brancas, né? Eles vão sempre alternando as cores. Então ontem o Nepo ele jogou de brancas, né? Jogou aquela Ruy Lopes. E hoje o Magnus de brancas, ele começou jogando lance 1 D4. Bom, então, igual eu tinha falado naquele primeiro vídeo com as expectativas sobre as aberturas, que o Magnus ele ia variar, né? Mais jogando as posições G4 e D4. E aqui ele começou jogando D4 no lance 1. O Nepo fez cavalo F6, C4. E aqui é a minha primeira surpresa nessa partida, porque eu esperava que o Nepo fosse jogar Grunfeld, que é a grande especialidade dele. Sempre que eu falo pra alguém, né, buscar um jogador de modelo na Grunfeld, um dos jogadores que eu falo é o Nepomniachtchi, porque ele realmente domina muito bem essas posições, as estruturas que surgem, né? Ele é um jogador muito forte na Grunfeld, mas pro match, pelo jeito, ele resolveu preparar uma outra abertura, né? Ele preparou as posições com cavalo F6 e E6. Então essa aqui foi uma primeira surpresa, né? O Nepo ele já tinha jogado, né, esse tipo de posição contra o Magnus nas últimas partidas que eles jogaram, nas partidas rápidas, né, online. Ele jogou com cavalo F6 e E6, mas eu pensava que ele estava escondendo alguma preparação na Grunfeld, mas pelo jeito ele vai jogar mesmo esse tipo de posição, né? E então o Magnus fez cavalo F3, D5 e agora G3. Bom, e aqui chegamos nas posições da abertura catalã com G3. Né? Essa abertura é uma abertura muito popular, né? Então nos matches mesmo, no match, por exemplo, entre Kramnik e Topalov, aconteceu bastante essa abertura, né? A abertura catalã. E assim, todos os jogadores de elite jogam essa posição, é uma posição que está muito em alta, assim, muita gente jogando a catalã. E aqui outra decisão interessante aqui do Nepo, né? Depois de G3, ele faz um lance bispo E7. O Nepomniachtchi, ele é um jogador, né? Como eu já comentei, ele é um jogador agressivo. Então, geralmente, ele leva para posições mais dinâmicas. Então, aqui quando ele jogou bispo E7, eu achei um pouco estranho, porque é uma variante mais sólida. Geralmente, na catalã, quando o preto ele quer jogar de uma maneira assim mais agressiva, ele joga com D por C4. Né, aceitando aqui o peão, leva para posições muito mais confusas. Mas aqui ele fez então bispo E7, bispo G2, roque, roque e agora D por C4. Bom, ele aceita aqui o peão de C4, é bem comum isso na catalã. E agora o Magnus faz o lance dama C2 para jogar dama por C4. E aqui o lance mais usual nessa posição é o lance A6, que é uma variante bem sólida. Dama por C4, B5, dama C2 e agora bispo B7. E nesse tipo de posição aqui, as pretas vão tentar fazer a ruptura C5. A luta toda gera em torno disso, se as pretas vão conseguir fazer o C5 em boas condições ou não, né? E além disso aqui, quando joga A6, tem as ideias de A4, que o pessoal tem jogado bastante. Que no geral o branco ele fica numa posição bem confortável aqui. Só que aqui ficou claras as intenções do Nepo. Ele não queria jogar essa posição com A6 para ficar ali sólido. Ele queria jogar uma posição dinâmica, só que dentro das posições da catalã. Ele faz aqui o lance B5. E esse é um lance aqui realmente muito interessante na catalã.
É um lance que é bem contraintuitivo, né? Porque o bispo em G2 ele tá muito forte, daí joga B5 abrindo a diagonal, já dando temas aqui em cima da torre, mas dá para jogar esse lance, né? Essa ideia aqui, que antigamente o pessoal achava que não dava para jogar assim, por causa de A4, que é um lance bem comum aqui, já tocando no peão de B5, e depois de C6, AB5, CB5, cavalo G5. E agora ameaça a torre lá de A8 e não pode jogar cavalo D5 que está levando dama por H7 mate. E aí perde material no momento que joga cavalo G5. Só que teve um grande mestre russo chamado Bukavichin que conseguiu criar uma ideia aqui. Na verdade não, né? Na verdade não. Bukavichin foi nas posições de B6. O cara que realmente deu vida para essa variante foi um outro grande mestre, um grande mestre da Espanha chamado Ivan Salgado. Que o Salgado depois de A4 ele jogou uma partida, foi Shimanov e Salgado, né? Que aí depois de B4, cavalo E5 as pretas sacrificam aqui a qualidade, jogando com dama toma D4, bispo toma A8 e agora dama toma E5. E daí surge uma posição muito confusa aqui, uma posição muito interessante essa, onde as pretas sacrificaram qualidade, só que o preto ele tem aqui alguns peões como compensação, né? Uma posição que, assim, uma posição com chances aqui para os dois lados, né? Mas no geral o preto tem ótimos resultados aqui nessa posição. Eu, por exemplo, eu prefiro jogar essa posição de pretas, sacrificando aqui a qualidade, porque é difícil do branco usar essa qualidade, e os peões aqui das pretas criam muitos problemas, não deixa o branco desenvolver as peças direito, né? Então o Nepo ele queria entrar nesse tipo de posição, por isso que ele jogou aqui com B5. E o lance mais jogado é o A4 mesmo, tá? O lance assim que já cria um problema imediato aqui pro preto resolver. E depois de B4, hoje em dia o branco tem jogado mais com cavalo de FD2, né? Para jogar cavalo toma C4. Bom, e aí tem muita teoria em cima disso. O próprio Carlsen já jogou essa posição de pretas, né? Tem uma partida do Ding Liren contra o Carlsen. É uma posição que assim que tá tendo várias discussões teóricas. Essa seria a variante principal aqui com a 4. E aí que a gente vai chegar no momento que eu acho muito interessante aqui. Porque, como vocês viram na primeira partida, na Ruy Lopes, o Carlsen ele faz um cavalo A5 que eu falei pra vocês ali no lance 9, que é pouco usual, né? Assim, quase não tinha partidas naquela posição, quase uma novidade, nenhum grande mestre tinha jogado aquilo, só tinha algumas partidas de correspondência. E aqui o Carlsen, ele usa a mesma abordagem. Aqui ele não entra nas variantes principais, que provavelmente é onde o Nepo estava mais preparado, nas posições com A4. Aqui o Carlsen ele faz um lance cavalo E5, que também tem pouquíssimas partidas, né, de jogadores fortes, né? Entre grandes mestres tinha apenas uma partida, que foi a partida do Adley contra o Matlakov, que jogou com cavalo E5. Mas assim, no geral, é um lance que o preto não vai se preocupar muito. Se, por exemplo, colocar no computador essa posição, o computador já começa até a gostar da posição das pretas. Então, a maioria dos jogadores não deu muita importância para esse lance. Mas o Carlsen e a equipe dele, né, preparando aí para o match, conseguiram descobrir ideias interessantes nessa variante. E aqui que eu falo que o Magnus ele tá realmente saindo muito na frente no duelo teórico, né, nas aberturas ali entre os dois, porque na primeira partida ele já fez aquele cavalo A5, né, que já saiu da preparação do Nepo, e aqui de novo no lance 8 ele já faz esse cavalo E5, e aí o Nepo gastou muito tempo já desde a abertura, porque ele tá numa posição nova. Então, essa batalha teórica, o Magnus está vencendo até o momento, né? Porque é uma situação complicada pro Nepo, como vocês vão ver aqui nos próximos lances, né? Depois do lance cavalo E5, aqui é diferente. Não dá para sacrificar a qualidade, porque dama por D4. Aqui o branco pode jogar cavalo por F7. E aí, por exemplo, vamos imaginar que jogue torre por F7 aqui. É possível jogar bispo toma 8. E, por exemplo,
depois de... Só para mostrar uma variante aqui, que é o seguinte: se de repente jogar dama por D4, cavalo F7, jogar cavalo D5, aqui é possível jogar cavalo G5. Voltando com o cavalo, bispo G5, bispo G5, cavalo C6, o branco pode jogar cavalo C3. E aí o preto tá com uns problemas aqui na diagonal, né? Tem alguns problemas aqui para resolver em D5, tá vendo torre D1, por exemplo. Se a gente comparar com aquela outra posição que eu tinha mostrado lá atrás, de A4, B4, cavalo E5, e agora o preto sacrifica a qualidade, a diferença seria que aqui contra cavalo F7 pode entrar nessa mesma variante, só que aí bispo G5, cavalo C6, o branco não tem mais cavalo C3. E aí essa posição aqui é diferente, aqui o branco não tem vantagem. Mas na posição da partida que o Carlsen jogou, aí já uma diferença bem importante, ele não pode mais sacrificar a qualidade por conta dessa sutileza. Então aqui o Nepo ele faz C6, que é um lance típico aqui da variante. As pretas querem devolver aqui o peão, porque depois de um lance como cavalo C6, bispo C6, torre B8, as pretas estão fazendo já bispo B7, e aqui o preto resolveu todos os problemas da abertura. Então o Carlsen ele não vai jogar dessa forma. O Carlsen ele está buscando aqui uma posição que ele vai jogar sacrificando o peão mesmo. Assim como ele jogou na primeira partida ali na Ruy Lopes, né, sacrificando um peão, aqui ele também vai jogar posições sacrificando um peão na catalã. Então pode ver que o Carlsen ele tá com, assim, escolher uma abordagem para as aberturas bem dinâmica, né, para jogar assim sacrificando material, jogar posições pela atividade das peças. Então nessas duas primeiras partidas ele está jogando dessa forma. Então aqui ele jogou A4, ameaçando já jogar A por B5. O Nepo fez cavalo D5 para bloquear a diagonal, tentar fechar essa diagonal. E agora cavalo C3. E olha só, nesse momento aqui, olha a diferença da preparação de aberturas, né? Porque aqui tá só começando as análises do Carlsen. E nesse momento, provavelmente, o Nepo ele já tá fora do book, ele já não tem nenhuma preparação. Talvez ele tenha até visto alguma linha assim bem rápida assim no cavalo E5, alguma variante que de repente uma linha reta que o computador dava ali uma igualdade ou até uma pequena vantagem, mas só isso. Agora o Magnus aqui, ele tá só começando. Então imagina a pressão em cima do Nepo, né, na abertura já. Tanto que ele gastou muito tempo para ir resolvendo os problemas, né? Não é uma posição simples de jogar. Além do que, ele não está acostumado com esse tipo de estrutura, né? Porque olha só, depois de cavalo C3, o preto fez F6 e agora cavalo F3. E essa é uma posição muito crítica de jogar. Imagina, o cara é um jogador de Grunfeld, ele tá ali ele é especialista nas estruturas de Grunfeld, e aí ele começa a jogar esse tipo de posição, e ainda o Carlsen joga uma posição nova. Não é simples de jogar, né? E essa é uma estrutura difícil de jogar, essa estrutura de catalã, porque o preto ele tem um peão a mais, só que ele tem uma dificuldade muito grande de colocar as peças para jogar, né? Então ele precisa de alguns tempos para poder jogar um bispo B7, A6 e conseguir em algum momento jogar C5 para esse bispo começar a entrar em jogo, e não vai ser nada fácil, né? Então, difícil colocar as peças em jogo, essa estrutura de peões um pouco estranha, né? Depois de ter feito F6. Então, assim, o Nepo ele foi muito pressionado na abertura. Mas aí que entra um ponto que eu até comentei no início aqui desse vídeo, que ele tá se virando muito bem nas posições, né? Aqui ele faz um lance dama D7, um lance como bispo B7, que parece um lance natural, já seria um problema, porque olha só, AB5, cavalo C3, BC3 e agora toma em B5, já leva cavalo G5, ameaça dama por H7 mate e ameaça tomar em B7. Então aqui, depois de cavalo D5, veio cavalo C3, F6, cavalo F3 e dama D7. Dama D7 pode parecer um pouco estranho, né? Mas a dama aqui em D7, ela defende o peão de E, defende bem o peão de B também. E o bispo ele vai ser desenvolvido por B7 mesmo. Então a dama ela cumpre bem o seu papel, é o melhor lance da posição, né? Seguiu aqui E4, cavalo B4 e agora a dama E2.
Bom, o preto ele vai conseguir colocar um cavalo aqui na sexta, né? Aqui, no caso, a terceira fileira, né? Ele coloca um cavalo aqui em D3, o cavalo fica muito bem colocado. Mas, por outro lado, né? O branco tem um forte centro de peões aqui. Em algum momento pode até pensar em rupturas como a ruptura B3 também. É uma posição que... É uma posição bem complicada de jogar aqui, né? Jogou o cavalo D3 e agora E5 para abrir a diagonal do bispo de G2. Isso aqui é muito importante na abertura catalã, colocar esse bispo para jogar. E nesse momento o Nepo faz bispo B7, que é um lance bem natural aqui para em algum momento tentar lutar contra esse bispo de G2. Seguiu aqui então E por F6, bispo por F6 e cavalo E4. Bom, então a compensação das brancas aqui é que o branco ele tá com as peças mais ativas, as peças melhor colocadas, né? E o preto ele tem a dificuldade para colocar esse bispo para jogar. Então, uma compensação típica da abertura catalã, né? O Kramnik, que foi um dos principais assim especialistas na abertura catalã, ele começou a jogar dessa forma, né? Sacrificando um peão por compensação, e aí virou algo comum na abertura catalã. Né? Muitos jogadores agora jogam dessa forma. Então, muitas vezes vai sacrificar mesmo o peão e o branco joga nessa compensação, tendo algumas casas importantes, como C5, E5, e aproveitando a dificuldade do preto desenvolver esse bispo de casas brancas. Né? Bom, então aqui jogou cavalo E4 e as pretas fazem cavalo A6. E nesse momento aqui eu achava muito interessante a posição do Magnus, né? E foi um momento onde o Magnus ele pensou mais. Aqui o Magnus pensou cerca de uns 40 minutos aqui nessa posição, ele tinha uma grande vantagem no tempo e realmente é uma posição importante, né? Que ele tem várias opções aqui e ele está tentando lutar por vantagem nesse momento, né? E daí ele tem que avaliar lances como o bispo E3, simplesmente colocar o bispo em jogo e continua com bastante compensação, ou então tomar em F6, por exemplo, torre toma, cavalo E5, cavalo E5, D por E5, essa seria uma posição muito boa, inclusive, para jogar aqui de brancas, né? Aqui o branco ele tá com vantagem nessa posição, né? Apesar de ainda estar com peão a menos, os bispos estão muito ativos aqui e as peças das pretas ainda estão mal colocadas, né? Então aqui ele tinha muitas opções, ele faz um lance que na primeira vista é um lance bem interessante, o lance cavalo E5, só que esse lance ele vai envolver várias complicações. E o Magnus ele acabou furando aqui um recurso do Nepo, né? Inclusive na conferência ali depois da partida, onde eles vão respondendo as perguntas do pessoal e falando da avaliação deles, né, durante a partida, o Magnus ele falou que ele deixou passar o recurso das pretas de jogar bispo toma E5 seguido de cavalo C5. Ele simplesmente não considerou assim essa ideia, né? Porque o que acontece? Aqui depois do lance cavalo E5, se faz outros lances, por exemplo, digamos que joga cavalo por E5, D por E5, daí bispo toma E5, dá para tomar em B5, CB5, torre toma A6, bispo A6, cavalo C5. E daí atacou todas as peças aqui das pretas. Aqui vai cair material. E, por exemplo, aqui depois de jogar cavalo E5, se jogar um lance como dama por D4, dá para pensar em tomar em F6. E aí, por exemplo, torre F6, já tem cavalo toma C6. Né? Então essa posição aqui também tá difícil de jogar de pretas, né? Só que aí veio o bispo toma E5, D por E5 e agora cavalo C5. E é aqui que a gente vai chegar numa posição muito crítica da partida. Porque o branco consegue colocar um cavalo na cesta agora. Esse cavalo ele realmente fica muito forte. Só que o preto tem um lance cavalo B3, que ataca a torre de A1 e o bispo de C1 também. E aqui o preto ele vai ganhar material. Tanto que nesse momento aqui eu tava assistindo ali com as câmeras dele, do Magnus e do Nepo, e o Nepo ele fez uma cara assim, como se o Magnus tivesse pendurado ali. Pô, o cara pendurou, né? Depois dê uma olhada nessa imagem ali, mas é engraçado até. E aqui a posição começa a ficar um pouco suspeita, assim, porque
o Magnus ele tem que tomar uma decisão aqui, que é qual qualidade sacrificar para ter melhores chances, né? Porque ele pode sacrificar jogando bispo E3, cavalo por A1, torre por A1, jogando essa posição, ou ele pode sacrificar, como aconteceu na partida, com torre B1, porque aí nessa posição é diferente, que ele mantém o cavalo ali na cesta. E ele preferiu jogar dessa forma, né? Jogando com torre B1. Talvez o bispo E3 ele seja melhor até, mas a posição que caiu na partida também não é tão clara. Porque olha só, depois de torre B1, cavalo toma, torre toma, cavalo toma C1, torre C1. Apesar do preto ele ter uma enorme vantagem material, né? Porque agora o preto ele tem aqui torre, né? Ele tem uma qualidade e peão de vantagem, né? Uma vantagem material muito grande. Só que se a gente olhar do ponto de vista prático aqui, não é tão simples assim jogar essa posição, né? Então, muita gente acompanhando ali, vendo na barrinha ali, vendo no engine e tudo mais, olha essa posição ali e fala, nossa, o preto tá ganho, né? O Nepomniachtchi tá completamente ganho, o Carlsen vai perder essa partida. Ok, realmente ele tem uma vantagem aqui o preto, mas assim, entre ter essa vantagem e ganhar a partida, é muito chão ainda, aí é outra história. E vamos olhar de um ponto de vista prático, né? Não é tão simples jogar assim de pretas, né? O cavalo das brancas aqui em C6, em D6, ele é muito forte. Não tem colunas abertas, né? A única coluna aberta é a coluna F, mas não tá conseguindo fazer nada nessa coluna. Então, se o branco consegue organizar bem as peças aqui, criar recurso, a partida ela tá bem confusa, né? Então, apesar do preto ele ter uma vantagem, uma posição com chances aqui, uma posição com bastante luta. E aí o Carlsen vai começar a criar vários recursos na posição também. Aqui o Nepo fez torre de AB8, ok, faz sentido. Ele quer jogar um bispo A8 para um dia jogar com C5. Então seguiu aqui torre D1 e agora bispo A8. Então a ideia do Nepo aqui é jogar, por exemplo, B tomar 4 seguido de C5. Porque se ele consegue fazer isso, imagina que o preto ele tem esse tempo de tomar em A4, jogar C5 trocando o bispo de casas pretas, ou bispo de casas brancas. Pô, aqui sim, aí o branco tá ficando muito mal nessa posição, porque aí já vai ter a coluna B aberta e trocou aqui esse bispo que era o problema das pretas. Então assim, realmente a posição ela é tensa de jogar de brancas, né? Se o branco não criar algo agora, não jogar com energia agora, ele vai ficar perdido mesmo. Só que aí que tá, o Magnus começou a criar recursos. Primeiro ele fez aqui o lance bispo E4. Qual que é a ideia desse lance, bispo E4? Bom, ele quer criar contra-jogo aqui na ala do rei, aproveitando que não tem nenhuma peça aqui defendendo a ala do rei, não tem um cavalo que geralmente está por aqui. E ele pode combinar ideias como torre D4, bispo por H7, dama H5, passar a torre para o ataque, aproveitando que essas peças ainda estão fora de jogo. Então, o Magnus ele joga com bastante energia aqui para aproveitar isso. Então, vamos olhar do ponto de vista prático, né? Galera que de repente achou que o Nepo jogou mal, não converteu a vantagem e tudo mais. Sem olhar no engine, vamos olhar do ponto de vista prático. Cara, não é fácil fazer lance aqui de pretas, né? Não é simples de jogar. Então, com o engine ligado, fica tudo fácil, né? Mas pensando por conta própria, não é uma posição simples. E aqui o Nepo ele fez um lance que, na hora que eu vi o lance, eu falei, caramba, que lance fino esse, né? Mas o computador não gosta do lance dele, né? Que foi o lance C3. O que acontece aqui? Vamos primeiro entender por que o Nepo jogou esse C3. Como que ele chegou aqui nesse lance? Ele está querendo jogar B por A4 e C5, não é isso? Se ele jogar B por A4 direto aqui, então o branco tem a ideia de bispo por H7, rei H7, dama H5, rei G8 e agora torre D4, para passar a torre para H4 e dar mate. Então, por exemplo, se jogar torre B2, levou torre H4, torre B1, rei G2, C5, rei H3 e agora não para mais a ideia de jogar aqui dama H8. Ok, é importante ver essa variante aqui para entender a ideia do C3 do Nepo. Porque a ideia dele é a seguinte, que se agora toma em C3, aí ele faz B por A4.
Porque quando jogar bispo H7, rei por H7, dama H5 cheque, rei G8, torre D4, e daí a diferença é que agora abriu a coluna B e ele pode jogar torre B1 cheque, rei G2 e agora sobrou C5 cheque, descoberto, ganhando a torre. Então, pô, essa ideia é muito fina, a ideia dele, né? O C3. Né, que eu vi muita gente criticando o lance C3 dele, olhando só lá para a barrinha, só para o engine, mas se você entende a ideia aqui, a profundidade da ideia, você vê que é um lance muito interessante o C3. Só que o Magnus ele começa a encontrar algumas ideias finas aqui também, que ele não entra nessa variante do sacrifício do bispo lá em H7. Né? Agora sim, vendo depois a posição, né, analisando com calma, com o computador, a gente vê que o lance mais forte da posição era dama E7, para responder dama H5 com G5. E aqui, ao invés de dama H5, se jogar um bispo H7, rei H7, dama H5, rei G8, torre D4, tem torre F5, devolvendo material. E na outra posição aqui com G5, aí a dama em E7 está defendendo H7. E, bom, segundo o computador, o preto ele vai conseguir manter uma vantagem grande aqui nessa posição. Mas ainda não é uma vantagem decisiva, é uma clara vantagem. Só que olha a posição que tem que jogar, não é tão simples jogar isso, né? O preto ainda tem que resolver uns problemas, tem que jogar A6, C5, trocar esse bispo, e o branco ainda vai tentar criar recursos aqui na ala do rei, né? Então, conclusão que a gente chega é que, na verdade, nunca foi claro, né? Mas aí o C3, o Magnus achou aqui um lance legal, que é a dama C2, já ameaçando o bispo H7, G6, e agora ele faz B por C3. Bom, e aqui já começa a estabilizar melhor a posição das brancas, né? Porque agora a desvantagem material aqui ela não é tão grande, né? Agora já tem é só um peão que tem aqui pela... Na verdade, assim, é só a qualidade, né? Só que é uma posição onde os peões das pretas ficaram muito fracos aqui. Os peões estão bem debilitados, o cavalo em D6 está muito forte. Então aqui o branco ele vai conseguindo equilibrar mais a partida. Aqui o branco já tem compensação, já tem compensação suficiente aí pela qualidade a menos, né? Então cavalo na cesta aqui, o cavalo num posto avançado, esse cavalo apoiado, ele muitas vezes ele vai compensar uma torre. Ele pode valer mais do que uma torre, até dependendo da posição. Bom, mas aí aqui então ele tomou em A4, dama A4. E o preto ele tá querendo fazer C5, porque ele quer se livrar desse bispo, quer trocar o bispo aqui de casas brancas. O Magnus faz torre A1, pressionando aqui o peão de A. E o Nepo finalmente consegue fazer o C5. Dama C4. As brancas não querem trocar as damas nesse momento, porque se trocar as damas, então vai sobrar aqui um peão de A passado e a qualidade ela vai falar mais alto aqui, porque já tem colunas abertas. Então ele quer manter a dama. Bispo E4, cavalo E4. Bom, e aí surge essa posição aqui, que apesar de ter um material a menos, o cavalo ele é muito forte. O cavalo tá vindo para F6, peão de C5 tá vulnerável, peão de A7 também. Então aqui já a partida dela já tá equilibrada já. Sigo aqui rei H8, cavalo D6, torre B6. As pretas querem aqui dobrar as torres na coluna B. E para isso o Nepo, com esse lance torre B6, ele sacrifica o peão de C5, o Carlsen joga dama C5, torre B8 e agora rei G2. E, bom, apesar de estar agora com as torres mais ativas, o preto ele sacrificou um peão para isso. Então o branco já tem cavalo e peão pela qualidade. O cavalo está muito forte aqui nessa posição, rei exposto também. Então aqui começou a dar a impressão de que o Magnus que ia pressionar essa partida. Porque aqui depois do lance A6 veio o rei H3 para deixar o rei mais em segurança. Torre C6, dama D4. E agora parece que o branco está começando a estabilizar. Já tem ideias de C4, C5. Só que aqui tem um detalhe. O Magnus está ficando muito apurado no tempo. E nesse ritmo que eles estão jogando, eles têm 2 horas para fazer 40 lances. Aqui a gente está no lance 35 e o Magnus tinha aqui uns 4 minutos para fazer 5 lances, né? E é uma posição que, assim, tudo bem, eu tô falando aqui que o Magnus, de repente, podia até
pressionar aqui essa posição, mas é uma posição que está com chances para os dois lados, né? Então tem o forte peão passado de A, as torres podem ficar ativas a qualquer momento, aqui também tem colunas abertas, então é uma posição muito perigosa também. Então o Magnus aqui, depois de rei G8, C4, dama C7, ele toma aqui a decisão de jogar o lance dama G4, que permite o sacrifício de qualidade das pretas aqui, devolvendo a qualidade, né? O Nepo ele devia estar desesperado para jogar esse torre por D6, já devolveu o material para equilibrar a posição, porque o cavalo incomoda muito ali na cesta. E no momento em que o Magnus faz esse dama G4, é como se ele aceitasse isso, deixa sacrificar, devolver, vai entrar numa posição equilibrada, mas ele já estava satisfeito já com a situação que surgiu aqui no tabuleiro, né? Ele não quis se arriscar mais nessa posição, até porque não é tão simples como que as brancas vão fazer para progredir nessa posição, né? Não tem um plano claro para melhorar, porque sempre que tirar a dama, pode fazer o sacrifício de qualidade aqui e devolver o material. Então aqui o Magnus fez dama G4, torre por D6, né, devolvendo o material. Então esse momento é muito instrutivo, tá? Para você entender essa relação do material, que o cavalo em D6 ele realmente era muito forte, né? Então aqui vale a pena devolver a qualidade. E aqui vai entrar numa posição depois de C5, onde as brancas até conseguem ganhar um peão, mas acaba levando para um final que é um final que empata, né? Esse final aqui, depois do lance torre F8, ameaça o peão de F2, então o branco tem que jogar F4 para manter o peão, e aí as pretas podem fazer dama F5, trocando as damas, levando aí para um final de torres de 3 contra 2 na mesma ala. E esse final aqui é um final teórico, é um final que empata. Então, mesmo tendo um peão a mais, não dá para ganhar esse tipo de posição, tá? Porque vai simplificando, pode levar para um final de torre, peão contra torre. E daí, é claro, o lado que está com a desvantagem material, ele conhecendo esse final, conhecendo ali os finais teóricos, ele vai conseguir empatar. Então, os finais ali 4 contra 3, 3 contra 2, né, 2 contra 1, quando são peões na mesma ala, esse final empata. Obviamente, se o lado que está defendendo, ele sabe se defender, né? Então, o branco vai tentar jogar ainda. Então, o Carlsen fez alguns lances, né? Ele jogou torre A7, seguiu aqui rei G8, rei G4 e torre B5. Aqui, inclusive, talvez fosse mais preciso para já matar mesmo as chances, né? Jogar torre H5. Porque quando jogar H4, volta a torre para B5, igual fez na partida. Só que a diferença é que quando jogar torre E7, H5. Rei H3, por exemplo, rei F3. E já não dá para progredir assim. No momento que conseguir jogar um G4, já vai trocar mais peões. E o lado que tá ali com desvantagem material, ele quer trocar mais peões, porque aí vai empatar mais fácil. Na partida o Nepo jogou torre B5, torre E7, veio a torre A5, torre E5. Não pode trocar as torres, né? Senão o final de peões tá perdido. Torre A7, H4, rei G7, H5. E aí o Carlsen ainda vai tentando aqui alguma malandragem aqui para enrolar no final, né? Só que o Nepo ele não dá nenhuma chance. Jogou rei H6, rei H4, torre A1. Aqui, se por exemplo toma esse peão em H5, então torre H5, rei G6. E esse final empata também. Mas tem que tomar cuidado o preto aqui. Aqui já não é tão simples assim, porque tem um peão passado de F, vai ativar a torre, então é aquela posição que o preto tá pedindo para ser enrolado aqui, né? Só que a maneira que o Nepo joga, ela é muito mais simples. Ele faz torre A1, G4, torre H1 cheque, rei G3 e agora ele toma o peão. Bom, se tomar em H5, então vai simplificar tudo, vai trocar as peças e empatou. Então dá um cheque, rei G7, G5, só que agora a torre G1, rei F2 e torre A1. E agora as brancas vão dar os cheques laterais e não tem onde esconder esse rei. Apesar de ter conseguido passar um peão, agora não tem um lugar seguro para esconder esse rei. Então jogou torre A4, rei F3, torre A3, rei F2, torre A4. E aqui não tem mais como progredir e acabou empatando a partida aqui por repetição, né?
Então, assim, foi uma partida muito lutada essa partida entre o Kalsin e o Nepo, né? Com altos e baixos aí pros dois jogadores. E fica aí, né? O seguinte, por enquanto, né? Qual que é o resumo das duas partidas? Com relação à abertura, o Kalsin tá na frente. E eu acho que o Nepo ele tem que tomar cuidado nas próximas partidas, porque até o momento ele se virou muito bem. E esse é um ponto positivo pro Nepo. Inclusive, conseguiu uma posição boa aqui nessa partida. Mas se continuar assim, uma hora o Kalsin vai acertar ali, né? Ele vai conseguir acertar a preparação e conduzir bem depois a partida, né? E, bom, do ponto de vista do Kalsin, ele tem que começar a acertar mais os lances ali depois da preparação, que nessa partida ele acabou perdendo o controle e, como vocês viram, poderia ter dado errado aqui. É que ainda teve uma posição confusa e ele criou bastante recursos, né? Bom, mas é isso aí, galera. Essa foi a segunda partida aí do Mundial. Vamos ver o que acontece na partida de amanhã. Deixa aí nos comentários quais são suas expectativas aí. E se você estiver gostando aqui das análises, aproveita para deixar aquele like aqui no vídeo e deixa aí o que você achou, beleza? Bom, vamos encerrando por aqui então e até a próxima.